Olá, boa tarde a todos. Senhores membros da mesa, vereadores presentes, servidores, público que no momento não tem ainda no plenário, mas os telespectadores da TV Câmara, internauta, desejo a todos boa tarde. Às 15h29, declaro aberta a presente audiência pública destinada à avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referente ao quadrimestre janeiro, fevereiro, março e abril de 2020, conforme edital número 03/2020, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1327, de 15/5/2020, em observância ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, que aqui é composta pelos vereadores. Por mim, Patrícia Juliane, que sou a atual presidente, Sônia Patas da Amizade, que está aqui ao meu lado, a relatora, e o vereador Juarez Araújo, também como membro. Agradeço a presença do senhor Reinaldo Bueno Priante Neto, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, e da senhora vereadora Lucimar Ponciano, presente aqui no auditório. Agradecemos também os servidores e de todo o público que assiste à TV Câmara pelos canais do YouTube e Facebook. Nós estamos transmitindo essa audiência ao vivo aqui para vocês, no momento em que estamos todos registrando a questão da pandemia, então estamos tentando fazer com que os canais de comunicação estejam com a população através dos veículos virtuais, tanto através do Facebook como do YouTube. Então, as pessoas podem também, embora não estejam aqui no plenário, deixar as suas perguntas, o seu questionamento, para que depois possa ser respondido pelo senhor Reinaldo Priante. Convido, então, o senhor Reinaldo Priante, diretor de Finanças, para iniciar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer alguns agradecimentos antes. Gostaria de agradecer a todos de que, de alguma forma, fizeram parte desse encerramento e aplicação das ações governamentais. Agradecer também a todos os funcionários que foram detentores da construção desses números. Agradecer a toda a Secretaria de Finanças, que classifica os registros e contabiliza. Agradecer a Controladoria Geral e também a Controladoria Orçamentária e Financeira do município, que faz os devidos controles das contas públicas. Eu trago um provérbio africano que eu acho que cabe legal nessa apresentação, que é: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Vamos dar início à apresentação da audiência pública, cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. De acordo com fundamentos legais, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Aqui eu trouxe um quadro onde nós temos o desempenho no formato de indicadores de 2020, do primeiro quadrimestre, onde iremos começar pela receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida, ela é apurada nos últimos 12 meses, que ficou na ordem de 836.134.000. Vou abrir para ver como que funciona a classificação dela. Para que possa entender melhor essa receita corrente líquida, o formato dela de identificar esses valores, você tem que ter a receita corrente do município, que nos últimos 12 meses foi na cifra de 944.787. Fazer as deduções com referência à contribuição do servidor e os planos de previdência, que foi na ordem de 23.266, e as compensações financeiras entre regimes de previdência,
que foi na ordem de 7.213.000. E também deduziu o Fundeb, que foi na ordem de 78.174.000. Onde a somatória dessas deduções temos um montante de 108.653.000, na qual, subtraindo dos 944 milhões, temos a nossa receita corrente líquida, que é no montante de 836.134.000. Agora vamos falar sobre a dívida consolidada. A dívida que o município tem, lembrando que quando falo consolidado, seria colocando o IPMJ, também, Fundação Cultural, Prolar, SAAI, né, consolidados são todos os órgãos, junto com a Prefeitura. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite que o município pode auferir de dívida era um total de 120% sobre a receita corrente líquida. Como o nosso valor, em valores monetários, foi na ordem de 836.134.000, nós temos hoje o município, o total de toda a sua dívida consolidada em 343.903.000, na qual está comprometido 41,13% deste total. Vocês podem verificar aqui do lado, tem um gráfico sobre a evolução da dívida, que diz que do ano anterior, onde tínhamos uma dívida consolidada de 351 milhões, tivemos a redução para 343. Isso vale dizer que o município está cumprindo com todas as suas obrigações que tem, e com isso está abaixando o estoque da dívida de anos anteriores que estavam pendentes. Então, está pago em dia. Então, aqui vocês analisam que no quadrimestre de 2019, né, tinha 42%, 69% de dívida, e agora, nesse quadrimestre, foi para 41,13%. Então, mostra, de fato, a redução da dívida consolidada do município. Vamos falar agora sobre os gastos com pessoal e encargos. Também ressalto que é dos últimos 12 meses, ok? Que ficou na ordem de 37,29% sobre a receita corrente líquida. Aqui tem uma tabela que podemos fazer alguns comparativos de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde temos aqui o comparativo de 2019, o primeiro quadrimestre, e temos aqui o primeiro quadrimestre de 2020, onde no ano de 2019 tivemos um percentual de aplicação com a folha de pagamento em 37,55%, e agora em 2020, 37,29%. Onde os limites, de acordo com o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele diz que poderiam chegar até 54%. O limite prudencial, de acordo com o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 51,30%. E o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 48,60%. Então, isso mostra que o município está dentro dos 3 limites estabelecidos pela legislação, que é a LRF. Vamos falar agora sobre o resultado primário. O resultado primário, eu gosto de, antes de iniciar, para quem está em casa, às vezes entender essa palavra um pouco diferenciada do cotidiano, nada mais é do que um exemplo da sua própria casa. Imagine você recebendo seu salário de R$1.000, onde você tem seu aluguel, 400, a alimentação 200,
e outras despesas, você tem um saldo de R$200. Esse valor que sobra, ele é o seu resultado primário. Então, resultado primário é tudo o que você ganha menos o que você deve, sem levar em consideração os juros que você paga de alguma dívida que você tenha. Então, é muito simples, resultado primário, o que você ganha e o que você deve, sem levar em consideração os juros. Vamos ver esses números. O município, ele teve as receitas primárias na ordem de 351 milhões no primeiro quadrimestre. As suas despesas pagas foram no montante 249 milhões 333. Restos a pagar processados pagos 38 milhões 476. Esse resto a pagar processado pago, ele nada mais é do que no encerramento do exercício de 2019 foram processados todos os pagamentos com as devidas notas fiscais que estavam com o município. Resto a pagar não processados pagos 30 milhões 371, são pagamentos feitos no ano 2020 que não estavam processados no ano anterior, pois a entrega ou o serviço ainda estava pendente, na qual se concluiu no ano de 2020 a entrega ou a prestação do serviço naquele momento. E com isso, temos o resultado primário, que é pegar os 351 milhões, menos as despesas pagas, o resto a pagar pago processado e não processado, sobrando 33 milhões e 100. Vamos agora falar sobre as receitas. Aqui nós temos um quadro das receitas correntes do município, lembrando que é desse primeiro quadrimestre de 2020. Temos aqui a meta orçamentária, sendo o total da receita corrente do município, no montante de 994 milhões 234 mil, onde foi realizado, nesse primeiro quadrimestre, 346 milhões 221. Equivalência da meta atuarial com o que foi realizado, já se realizou 34,82% do que estava previsto em orçamento neste primeiro quadrimestre de 2020. Esses valores agora que eu vou repassar, eles são os valores que compõem o total da receita corrente. Então, temos a receita tributária. Essa receita tributária, ela é composta por imposto de renda, IPTU, ITBI, ISS, alguns exemplos, onde tivemos uma meta orçamentária para o ano 2020, 213 milhões 444 mil, e foi realizado um montante de 81 milhões 568 mil. Em percentuais, já foi arrecadado, de acordo com a meta orçamentária, 38,22%. Receitas e contribuições. Aqui seria as contribuições dos servidores ativos e inativos que temos no município. Tínhamos uma meta orçamentária no primeiro quadrimestre de 2020, 23 milhões 435 mil, e uma arrecadação de 8 milhões 702, chegando a um percentual de 37,13%. Então, da meta orçada, já foi recolhido dos funcionários e inativos e ativos 37,13%. Receita patrimonial. Receita patrimonial são as rentabilidades
das aplicações financeiras de todos os órgãos municipais, como prefeitura, IPMJ, fundações e autarquias. Temos uma meta orçamentária de receita patrimonial, 33.660.000, e realizado 25.935.000, chegando a uma ordem de 77,05%. Então, do montante referente à receita patrimonial, já recolhemos 77%. Grande diferença nesse número, ele requer com as aplicações financeiras que o Instituto de Previdência tem do município, onde a proposta do Instituto de Previdência é zelar pelo dinheiro do funcionário público. Então, as aplicações têm que ser muito bem geridas e trazer o maior número possível para o futuro do funcionário ter a sua aposentadoria. Então, pode perceber que a gestão com referência às rentabilidades de aplicações financeiras, elas superaram em bastante de acordo com a meta orçamentária, chegando a 77%. Receita de serviços. Aqui, especificamente, seriam os serviços do SAAI, de água e esgoto, as tarifas, né? Foi projetada uma meta orçamentária de 106.730.000 e foi arrecadado 30.302.000, chegando ao montante de 28,39% de arrecadação de tarifas de água e esgoto. Na sua grande maioria, esse valor. Transferências correntes. O que se encontra em transferências correntes? Temos as transferências federais, que alguns exemplos podemos contar com FPM, SUS, né, educação, são os repasses feitos. Temos também as transferências estaduais, que podemos contar com ICMS, IPVA e IPI. Lembrando, são alguns exemplos do que possam ter dentro das transferências correntes. Temos uma ordem orçamentária projetada para o ano 2020, 572.566.000, e arrecadado no primeiro quadrimestre 190.800.000, chegando à ordem de 33,32%. Avaliando também, foi uma boa arrecadação nesse período, né, primeiro quadrimestre, com a meta orçada. Outras receitas correntes. Aqui nós temos como exemplo multas administrativas e judiciais, com alguns exemplos, onde temos aqui a meta orçada para o ano 44.399.000, e na qual foi-se realizado até o primeiro quadrimestre 8.914.000, chegando ao montante de 20%. Então aqui nós colocamos as receitas pelo formato corrente. Agora vamos falar sobre as receitas de capital. Para entender a diferença de duas receitas, né? A receita corrente, que nós falamos agora, ela é sobre a manutenção do município. E as receitas de capital seria para investimento no município. Então, agora vamos falar sobre as receitas de capital. Meta orçada para o ano de 2020, capital, receita, 224.714.000, realizado até esse primeiro quadrimestre, 7.818.000, chegando a 3,48%. Desse montante, aqui embaixo, colocamos em mais detalhes, que são operações de crédito, 120.683.000, meta orçada para 2020, e realizado 373.000, não chegando a 1%. Aqui, esse grande número, ele se equivale ao recurso do CAF, que ele começou a entrar agora a partir de maio, por esse motivo que
esse valor continua pequeno para esse quadrimestre, porque esses recursos começaram a entrar agora no comecinho de maio. Alienação de bens, a meta orçada de 4.690.000 e realizado até o quadrimestre 49.000, chegando a 1%. Essa alienação de bens nada mais é do que alguns imóveis que a Fundação Prolar tem, que ela tem dentro do seu balanço os valores previstos desses imóveis que estão em seu poder. Transferências de capital. 99.341.000, previsto na meta orçamentária, e realizado no primeiro quadrimestre, 7.376.000, chegando a quase 7,5%. Outras receitas de capital não tinha meta orçada e arrecadou 20.000, quase não influenciando no montante. Aqui nesse quadro é um resumo dos dois tipos de receitas, que é a receita corrente e a receita de capital. Temos aqui a meta orçada, né, da corrente em 994.234.000 e o realizado no primeiro quadrimestre 346.221.000, chegando a 34,82%. Se fizer uma avaliação simples, lembrando que o ano tem 3 quadrimestres, até este momento a arrecadação ela se manteve estável pela meta orçada e pela divisão de 3 quadrimestres. Capital, meta orçada 224.714.000 e realizado no primeiro quadrimestre 7.818.000, chegando a um percentual de 3,5%. Aqui o valor ele continua ainda um pouco baixo, pois a grande maioria do valor ele seria os investimentos do financiamento do CAF, que começou a entrar agora no mês de maio, ainda não se concretizou os valores previstos. E também tem os repasses federais e estaduais também, que nesse momento os estados, né, e o ente federativo não está repassando para os municípios nenhum tipo de investimento também nesse momento que estamos vivenciando agora também. Então, por isso que demonstra um valor bem menor do que era previsto. Intra-orçamentário, meta orçamentária em 63 milhões e realizado até o primeiro quadrimestre 23.450.000, chegando a 38%. Total da receita de meta orçada para o ano 2020, 1.281.979.000 e realizado 377.489.000, chegando a praticamente quase 30%. Vamos falar agora sobre as receitas principais. Aqui é um quadro que traz algumas das receitas, onde o ICMS, a sua previsão para o ano de 2020, estava em 257.510.000, arrecadado 69.918.000. Aqui vocês conseguem enxergar que realmente o ICMS já começa a ter uma queda acentuada, pois chegou a 27,15% se comparar na conta de 3 quadrimestres. Serviço de água e esgoto, 106.730.000 e realizado 30.302.000, ao montante de 28,39%. O ISS, que é do município, uma meta orçamentária para o ano 2020, 79.156.000 e realizado até o primeiro quadrimestre, 25.179.000, sendo um percentual de 31,81%. Fundeb, previsão orçamentária 96.913.000 para 2020 e realizado
até o primeiro quadrimestre de 2020, 36.882.000, chegando no montante de 38,06. O Fundeb, vocês podem perceber que houve uma arrecadação um pouco maior do que possivelmente foi esperado dentro da divisão aritmética de 3 quadrimestres. IPTU, meta orçada em 78.302.000, realizado no primeiro quadrimestre de 2020, 32.619.000, chegando a um percentual de 41,66%. FPM, meta orçada para 2020, 63.146.000, arrecadado até o primeiro quadrimestre, 19.790.000, chegando à cifra de 31,34%. IPVA, 31.052.000, arrecadado até o primeiro quadrimestre, 21.113.000, chegando praticamente a 68%. Operações de crédito, previsão 120.683.000, ainda muito pequeno o realizado, como falei, o recurso do CAF começou a entrar agora no período de maio, por isso ainda uma discrepância grande do valor. Transferência de capital, 99.341.000, realizado no primeiro quadrimestre, 7.376.000, chegando ao percentual de 7,42%. E demais receitas vinculadas, 349.146.000 previsto para o ano de 2020, e realizado até o primeiro quadrimestre, 133.937.000, chegando a 38,36%. A soma de todas essas receitas gera um montante de 1.281.979.000, onde realizado até o primeiro quadrimestre, 377.489.000, chegando ao percentual de 29,45%. Agora iremos falar das despesas. Aqui vamos colocar também algumas das principais despesas também. Vão ser em 2 slides. Começamos pela saúde, onde a meta orçada foi no montante de 242.138.000 e já realizado 72.768.000. Quero ressaltar que essa coluna em azul, ela é total liquidado. Isso quer dizer que é tudo que foi pago no primeiro quadrimestre. Não é pelo empenhado, é o que foi pago no primeiro quadrimestre. Então, já pagamos, né, em torno de 30% já no primeiro quadrimestre com relação à saúde. Educação, meta orçada, 200.579.000, e já pago no primeiro quadrimestre 46.484.000, chegando ao montante de 23,17%. Saneamento, temos uma meta orçada de despesas de 183.276.000 e liquidado até esse momento 26.448.000, chegando a 14,43%. Administração, Secretaria de Administração, um montante orçado para o ano de 121.324.000 e liquidado até esse momento 32.246.000, chegando a 26,58%. Previdência Social, 140.067.000 e liquidado até o primeiro quadrimestre 38.242.000, chegando a 27,5%. Gestão ambiental, 66.563.000 previsto e liquidado até esse momento 12.780.000,
chegando ao percentual de 19,20%. Urbanismo, que aqui encontra-se o infraestrutura, serviços urbanos, transportes urbanos, uma meta orçada de 149.750.000 e liquidar até o primeiro quadrimestre 9.456.000, chegando a 6,36%. Aqui temos mais um pouquinho de despesas, onde temos encargos especiais, que é serviço da dívida e precatórios. Uma meta orçada para 2020 de despesas de 46.836.000 e liquidado até o primeiro quadrimestre 11.159.000, chegando a 23,83%. A Câmara Legislativa, meta orçada para 2020, 25.860.000 e gastos liquidados até o primeiro quadrimestre, 6.435.000, chegando a 25%. Assistência social, meta orçada anual, 25.538.000 e liquidado até o primeiro quadrimestre, 5.678.000, no montante de 22,23%. A segurança pública, meta orçada em torno de 24.394.000 e liquidado até o primeiro quadrimestre, 6.060.000, gerando um percentual de 24,84%. A parte que revende a trabalho, 13.042.000 e liquidado até o primeiro quadrimestre, 1.877.000, dando um percentual de 14,39%. Desporto e lazer, esportes, 7.017.000 previsto pela meta orçamentária anual e liquidado até o primeiro quadrimestre de 2020, 1.521.000, um montante de 21,68%. Cultura, meta orçada em 5.829.000 e liquidado até o primeiro quadrimestre, 1.533.000, 26,30%. E as demais secretarias, como habitação, agricultura, reservas de contribuição do regime próprio de previdência, um montante acumulado, orçado de 29.766.000 e gastos até o primeiro quadrimestre de 1.071.000, chegando a 3,60%. Onde o total orçado para despesas para 2020 para o município foi de 1.281.979.000, que é o equivalente às receitas orçadas, e liquidado até esse primeiro quadrimestre de 2020, 273.798.000, chegando ao montante de 21,36%. Aqui é um resumo das despesas correntes. Despesa corrente, 897.987.000, orçado para 2020, e liquidado até o primeiro quadrimestre, 238.055.000, chegando ao percentual de 26,51%. Deste montante, está incluso gastos com pessoal, juros, a dívida e outras despesas correntes, que vamos citar logo abaixo. Então, pessoal, encargos, meta orçada 393.787.000 e liquidado até o primeiro quadrimestre 115.027.000, no montante de 29,21%. Juros e encargos da dívida, meta orçada 12.904.000 e pago até o primeiro quadrimestre 3.928.000, chegando ao percentual de 30,44%, e outras despesas correntes, como, por exemplo, serviço de terceiro pessoa jurídica, serviço de terceiros pessoa física, material de consumo, alguns exemplos, distribuição gratuita. Então, tivemos uma meta orçada de 491.296.000
e liquidado até o primeiro quadrimestre, 119.100.000, chegando ao percentual de 24,24% sobre a meta orçada. Despesa de capital. Falamos sobre despesa corrente. Lembrando que despesa corrente é para a manutenção do município. Agora vamos falar sobre despesa de capital, que nada mais é investimento para o município, como, por exemplo, construções. Despesa de capital, 300.897 previsto pela meta orçamentária para 2020 e liquidado até esse momento, 23.891, chegando a praticamente 8% de aplicação. Deste montante, nós temos na meta investimentos e inversões financeiras e a amortização da dívida para compor este valor. Investimentos, meta orçada, 273.642 e liquidado até o primeiro quadrimestre, 16.747, chegando à cifra de 6,12%. Inversões financeiras, não tivemos no período. A amortização da dívida, meta orçada para 2020, 27.230, e liquidado até o primeiro quadrimestre, 7.144.000, chegando a 26,24%. Quando fala amortização da dívida, seria amortizar a dívida que o município paga mensalmente, que vai diminuir naquele pacote que nós vimos nos slides anteriores, que é aquele percentual dos 42%, que diminuiu para os 41%. Aqui temos um resumo das despesas, onde vai incluir despesa corrente, de capital e intra-orçamentário e a sua reserva de contingência. Corrente, meta anual orçada para 2020, 897.987.000, e liquidado até o primeiro quadrimestre, 238.055.000, chegando ao montante de 26,51%. Despesas com capital, meta orçada para 2020, 300.897.000, liquidado até o primeiro quadrimestre, 23.891.000, chegando a uma meta orçada de 7,94%. Intra-orçamentário, meta orçada para 2020, 67.117.000, e liquidado até o primeiro quadrimestre, 11.852.000, chegando a um montante de 17,66%. E reserva de contingência, nada liquidado, nada utilizado até esse primeiro quadrimestre. Despesa total do município, 1.281.979.000, e liquidar até o primeiro quadrimestre, 273.798.000, dando um montante de 21,36%. Então, aqui é um resumo das despesas de capital e as despesas correntes com intra-orçamentário e reserva de contingência. Este é um relatório que trazemos um demonstrativo detalhado sobre o resto a pagar por órgão. Poder Executivo. Quando a gente fala Poder Executivo, lembrando, é o consolidado com as fundações e autarquias, ok? Temos inscrito em anos anteriores, restos a pagar processado. Quando nós falamos restos a pagar processado, terminamos o ano de 2019 com as devidas notas fiscais que o vencimento estavam programados para janeiro ou fevereiro de 2020. Então, quando se fala em restos a pagar processado, terminamos o ano de 2019 já recebido ou já prestado o serviço, na qual o vencimento das notas não era para o ano de 2019, mas sim para o ano de 2020. E foram pagas no montante de R$
449 mil. Se vocês olharem, praticamente todo aquele valor que estava processado na virada do exercício de 2019 para 2020, quitamos todos esses valores no primeiro quadrimestre de 2020. Tivemos um cancelamento de R$ 165, algum pedido de empenho que não foi vinculado, não foi entregue o serviço ou o material. E temos um saldo ainda de R$ 734.720. Este saldo, ele se refere a anos anteriores. Eu tenho um resumo aqui, que são anos de 2011, 2012, 2013, que está com as secretarias para identificar o porquê que ainda esse serviço não foi concluído ou o material não foi entregue. Muitas vezes o próprio jurídico está dentro desses processos para identificar o porquê que ainda não foram pagos. Então, valores mais antigos, não são referentes, boa parte dele, de 2019. Poder legislativo seria a Câmara Municipal. Inscrito 27.254 e ela quitou tudo. Então, tudo que ela processou em 2019, a Câmara, para pagamento em 2020, ela quitou. Intra-orçamentário não teve, então um total de inscrição de restos a pagar processado foi de R$ 39.211.283, pago R$ 38.476. Como podem ver, tudo aquilo que foi projetado de 2019, com vencimento para o início de janeiro de 2020, foram quitados. Vamos falar agora sobre o resto a pagar não processado. A diferença de cima estava processado. Este não estava processado. E quer dizer a palavra não processado? É quando ainda não chegou até o final do exercício 2020 as notas fiscais pendentes desses empenhos. Porque algum material estava pendente para chegar na virada do exercício ou no início de janeiro, algum serviço que estava em arrolamento, que finalizou-se em janeiro ou fevereiro, que com certeza, uma vez finalizado o serviço e o material entregue, a Secretaria, o fornecedor emite a nota fiscal e processamos. Então, esse montante de 53.641.000, ele é um valor inscrito somente de empenhos. Não tinha ainda a efetivação do serviço e nem da entrega do material. No decorrer do quadrimestre, foi pago R$ 29.866.000, que quer dizer que, no decorrer do quadrimestre, o serviço ou o material foi entregue corretamente e auferido pela Secretaria Gestora, e conferido e feito o pagamento. Cancelado R$ 5.865.000. O que quer dizer esse cancelado? Muitas vezes você carrega empenhos no montante de um ano para o outro, com a proposta da execução do serviço ou da entrega do material, mas, por algum motivo que cada secretaria tem a sua análise, pode não ter concluído o serviço ou o material não ter sido entregue. Por esse motivo, há este cancelamento desse resto a pagar não processado. E tivemos um saldo ainda a pagar dentro deste ano de 2020 de 17.910.000. Lembrando, esse valor ainda não foi entregue para o setor de finanças nenhuma nota fiscal de serviço ou material.
por motivo, talvez, que a Secretaria esteja ainda em arrolamento nas conferências dos seus serviços e dos seus materiais que, porventura, foram solicitados no ano anterior. Legislativo, a Câmara. Resta a pagar não processado, uma previsão, inscrito, 523.355 e foi pago 504. Praticamente, a Câmara quitou também todos os empenhos que estavam pendentes de um ano para o outro. Cancelou R$ 33,00 e tem um saldo ainda de R$ 18.666. Lembrando que esse saldo são empenhos somente. Não foi pago porque alguma informação não foi ainda auferida, como serviço ou material não foi entregue. Montante total de inscrição de resta a pagar não processado, 54.165.000, e pago 30.270.000. Cancelado 5.865.000 e um saldo total de 17.929.000. Como vocês podem ver nesse quadro, praticamente boa parte do valor que estava como resta a pagar foram-se liquidados, praticamente quase 80% do montante que estava de resta a pagar neste ano, nesse primeiro quadrimestre de 2020. Aqui é um quadro de aplicação do ensino e da saúde. Essa primeira linha, que traz como receitas de impostos e transferências, são as receitas que fazem o cálculo de aplicação tanto na saúde quanto no ensino. Então, o total da receita que pode ser aplicado tanto no ensino quanto na saúde, no primeiro quadrimestre, R$ 208.976.000, e a aplicação obrigatória, se fosse avaliar pela aplicação obrigatória, teria que aplicar R$ 52.244.000, 25%, e foi aplicado R$ 38.521.000. Aqui eu trago uma ressalva, mas o valor está menor. Aqui é o que foi pago até o primeiro quadrimestre. Então, tem muitos valores ali empenhados que vão ser pagos no decorrer do exercício, que não está contando nesse percentual. Aqui está pelo valor liquidado. Saúde, pela aplicação obrigatória, R$ 31.346.000, que é os 15%, e foi aplicado, pago efetivamente, no primeiro quadrimestre, R$ 45.772.000, chegando a 21,9%. Então, a saúde, sim, ela já passa do montante prudencial, que é os 15% necessário. Aqueles que estão em casa, que quiserem consultar esses números, podem acessar esse portal da transparência, que está vinculado aqui para vocês, www.jacareí.sp.gov.br. Vão clicar nesse ícone aqui, transparência. Clicando em transparência, vocês vão se deparar com uma tela cheia de quadriculados. Esta prestação de contas, ela está dentro do quadrante publicações. Uma vez que o internauta ou munícipe aperte de sua casa esse ícone, ele vai ter esse outro relatório, que é onde está esses dados que aqui hoje foram todos apresentados, que está nas últimas duas linhas aqui final, que é o relatório de gestão fiscal, que é o RGF, e o relatório resumido de execução orçamentária, que é o RREO. Esses são os relatórios oficiais, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é tudo o que nós apresentamos aqui hoje. Aqui foi apresentado de uma forma resumida, um pouco mais didática, para que as pessoas entendam, e lá no site vai ter, com muito mais detalhes, um pouco, às vezes, complexo, a interpretação, que são vários relatórios técnicos.
Obrigado a todos e fico à disposição para perguntas. Nós agradecemos ao diretor de Finanças da Prefeitura, senhor Reinaldo Priante, pela explanação. Informo que os internautas que nos assistem podem enviar perguntas através das páginas da TV Câmara Jacareí, no YouTube e Facebook. E, neste momento, eu abro a palavra aos vereadores, no caso aqui a vereadora Lucimar Ponciano, que se encontra presente, para que ela possa fazer os seus esclarecimentos e as suas dúvidas. Posteriormente, a gente abre para verificar se houveram perguntas dos internautas, para que você possa nos responder, tá? Muito obrigada. Ok. Saudações à Comissão de Finanças, em nome da Patrícia Giuliani. Saudações ao secretário de Finanças, Cláudio Tozeto, e toda a sua equipe que está aqui presente. E desde já, de antemão, a gente já se sente solidária para que tenha um equilíbrio financeiro, um controle de despesas pós-pandemia Covid-19. Porque a gente sabe que todos os anos a Prefeitura, nos meus 28 anos de Prefeitura, eu nunca vi nenhum ano ser suave para o prefeito. Por conta que chega em setembro, começa a contabilizar as receitas que não entrou e as prioridades que foram colocadas na frente. Então, isso dá um balanço no orçamento público. Então, de antemão, já saldo a Secretaria de Finanças, em nome do Cláudio Tozeto, toda a equipe, incluindo as contabilidades, a diretoria fiscal, os compradores da prefeitura. Eu sei que é um trabalho muito, muito doloroso, os presidentes de licitação, que tudo isso começa aí o trabalho para se organizar o orçamento público. Eu queria começar, Reinaldo, pelo final aí. Será que não houve algum equívoco na apresentação das aplicações do ensino e da saúde? Porque coincidiu ser o mesmo valor. 208.966 para o ensino e 208.966 para a saúde. Não é diferente o orçamento? Não segue o LDO? Não. Esse valor aqui, 208.936, é o valor que é utilizado para fazer o cálculo do percentual. Então, essas são as receitas que são obrigatórias à aplicação. Tanto para a saúde quanto para a educação, usa o mesmo indicador. Então, essas receitas que dá esse montante, ela tem que ser aplicada para os dois locais, tanto saúde quanto educação. Então, montante que tem que ser aplicado. É lógico que o percentual, embaixo ele vai ser diferente, porque você tem, às vezes, um gastando mais do que o outro. Mas nós temos por obrigação, até este momento, aplicar 208.976.000, tanto para a saúde quanto para a educação. Então, desse valor, eu tenho que ter 25% para a educação e 15% para a saúde. Então, dessas receitas que o município recebeu, ele já tem que custear 40% desse total para esse tipo de gastos obrigatórios. Então, o valor é o mesmo. Ele é um parâmetro para que você possa diluir o percentual de um para o outro, que é 25 para a educação e 15 para a saúde. Respondi? Como diz matemática, ela é exata, mas aqui não ficou bem claro, porque a gente, quando você entende que a lei, a Constituição fala que 25% do orçamento público é para a saúde e 15%, 15% para a saúde e 25% para a educação, no meu entendimento, não dá para ser igualitário a somatória, mas se é assim, não é eu que vou discutir, né? Mas, agora entrando um pouco nas receitas correntes, Reinaldo, a gente vê que oscilou um pouco. Há um cálculo de porcentagem para mais e para menos? Não. Não. Na receita não há, nem só na despesa, e né? nem na despesa. São totalmente executados. Tudo que foi lançado na contabilidade no encerramento até 30 de abril, porque esses relatórios eles só entregam ao TCE mensalmente
E o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele faz a conferência em tempo real pelo próprio portal da transparência. Então, em tempo real, todos esses dados, não tem nem para mais, nem para menos. É tudo que houve, de fato, neste período, que é o primeiro quadrimestre de 2020. Na despesa, às vezes, dá uma sobra por conta que, quando você usa na licitação tomada de preço ou ata de registro de preço, então, o que você não usa, você não gasta, você só empenha. Por isso que na despesa, às vezes, dá uma diminuição de valores, né? Por isso que eu comentei nos slides que não trouxemos o empenhado, para não houver o que a Lucimar comentou agora. Trouxemos o liquidado. Liquidado é o efetivo de notas fiscais recebidas no primeiro quadrimestre. Por isso, não pode ter nem para mais, nem para menos, porque não trouxemos o empenhado. O empenhado cabe na condição que a Lucimar comentou, porque realmente se pode fazer o empenho projetando um gasto daquele serviço e muitas vezes o serviço não ser executado no período que foi estipulado por condições, às vezes, de ambiente, né, chuvas ou muito sol, alguma coisa nesse sentido. Então, pegamos o liquidado. Por esse motivo, é um dado mais fiel dentro do primeiro quadrimestre. Tudo bem, Lucimar? Entendi. E a outra questão também, visivelmente vai ter uma queda muito grande no ISS, que são os impostos e serviços das pequenas, microempresas de prestação de serviço. Como que está calculado isso aqui? Porque aqui a gente viu que nas operações de créditos, a alienação de imóveis não muda, mas houve uma queda, vai ser uma queda muito visível do ISS por conta da pandemia. Como que isso vai representar na receita? Porque, querendo ou não, teve uma previsão, uma projeção de entrada de receita. De ISS, por exemplo. Agora, com a pandemia, com os auxílios, com as medidas de também tentar contribuir com o comércio do município. Como que vai estar isso? Isso já está elencado na receita, porque já é um espelho, porque nós estamos falando do quadrimestre, né? Então, entrou março. Então, como que isso interferiu ou não nessa planilha de finanças? Certo. Como vocês viram, deixa eu só aumentar aqui. Aqui, como vocês podem verificar, o ISS foi na meta de quase 32%. Né? A pandemia, se eu não estiver equivocado na minha colocação, ela se ocorreu mais para o período posterior a 25 de março, assim, mais ativamente para o comecinho de abril. Né? E as receitas que foram fechadas em abril, elas são reflexo de março, né? Do encerramento das empresas, do seu caixa, que elas têm que pagar no mês seguinte os seus impostos. Então, vocês podem perceber que até esse encerramento de abril não foi possível identificar ainda uma tendência na qual o Lucimar coloca, porque foi um momento inicial que tinha muitas indecisões por parte governamentais federais, estaduais, de como seria feito esse controle de clausura, que nós ficamos um momento em casa, né? Então, não foi possível sentir ainda. Tanto que vocês podem ver que os números que estão aqui, eles estão atendendo, né, a perspectiva de arrecadação. Salvaguarda o ICMS, que sim, foi em 27%. Agora, posteriormente, vamos ter que avaliar como que vai ser essa arrecadação no momento que ficou em abril mais fechado, que reflete em maio, que reflete para o outro quadrimestre. O que tem ocorrido, que nós temos identificado e visto junto com os entes federativos, que seria o governo federal. Dia 27, foi aprovado pelo presidente da República, né, aquele repasse de 60 bilhões aos estados e municípios. Então, porventura, este valor, ele vai ser um dos valores que vai suprir, né, possivelmente, essa discrepância com referência às receitas municipais, não só de Jacareí, como de todos os municípios também. Então, acho que para o próximo quadrimestre,
né, na apresentação posterior, a gente consegue trazer um número com mais detalhes na colocação que a Lucimar está colocando agora. Porque os governos, tanto estaduais quanto municipais, eles estão trazendo recursos para os municípios, né? Então, os dois estão mandando recursos que são para a saúde e para as outras áreas de assistencialismo também, que estão chegando, né? Então, esses valores chegando, a tendência é para poder contribuir com essa possibilidade de queda de receita do município. Só que agora eu não consigo trazer de uma forma efetiva, não, vai ter uma queda, está tendo uma queda, porque os números eles são do primeiro quadrimestre e ainda não tem uma reflexão muito atenuante ao período que foi muito ainda curto para identificar. Não sei se eu respondi essa pergunta. Mas, no espelho do Covid-19, na portal da transparência, já dá para ver que já houve um gasto de mais de 11 milhões empenhado. Está na transparência, estou vendo aqui agora aberto. Empenhado. E liquidado quase 6 milhões. Isso. Né? Então, então, é para a gente já ver o reflexo que vai dar após pandemia. Desses 60 milhões que você mencionou aí do governo federal, o que vai ser distribuído pelos municípios, ainda não se tem os critérios bem definidos, são 23 milhões. Isso. Para os municípios do estado de São Paulo, é 645. Então, a gente já sabe que vai ter que usar assim, um gessamento, um controle muito grande de realmente selecionar as prioridades do administrador e da Secretaria de Finanças do município. Mas acho que faltou aqui vir o empenhado, porque daí a gente tem uma noção realmente do que está sendo, porque o empenhado é contrato, é licitação aberta, é o comprometimento com o contratante, né? Então, eu acho que deveria ter. Mas vamos esperar as próximas apresentações. Ainda tenho mais acho, 2 perguntas. Uma, Reinaldo, só para me entender. Em 2019, a gente aprovou o LDO 2020. E daí, quando você coloca aqui as principais despesas vinculadas à política pública da saúde, por exemplo, no orçamento, na meta do orçamento 2020, ela apresenta 4 milhões a menos. Na educação, ela apresenta 37 milhões a menos que apresentado no LDO de 2020. Não tem que ser semelhante, concomitante esse orçamento? Por que está dando essa diferença do apresentado no LDO de 2019 para usar 2020, que é esse ano que nós estamos, e na meta aqui anual do orçamento, vocês apresentam uma diferença de valores? Então, eu não entendi totalmente a sua pergunta. Retomando, esse quadrante aqui, que tem meta anual orçada, é o que foi aprovado por vocês na Câmara Municipal. Então, esse total aqui, que eu tenho, que está aqui nesse slide, de 1.281 bilhões, ele foi aprovado pela Câmara. Primeiro passo. Segundo, eu não sei se eu consegui entender a pergunta exatamente, pode ser que eu não entendi. Então, deixa eu refazer. Por favor, porque eu não sei se eu compreendi corretamente a pergunta. No ano de 2019, a Câmara Municipal ela aprova o LDO para 2020. LDO ou LOA, desculpa te cortar. Porque a LDO, a LOA ela pode sofrer alterações por vocês mesmos na apresentação da aprovação que é feita em dezembro. A LDO é feita antes. Se eu não estou enganado, em torno de setembro, que vocês aprovam aqui. Se eu não estou me enganado. Porque não é muito da minha área essa aqui. Vocês aprovam em setembro e depois em dezembro aprovam a LOA. Da LDO para a LOA, vocês aqui discutindo podem sofrer mudanças entre vocês na discussão da aprovação. Não, mas não houve. Não houve emenda na LDO 2020, não houve emenda na LOA também em 2020. Eu só queria entender por conta que a gente estuda um instrumento importante, né, que nós temos quanto vereador, entender da LDO e da LOA. Então, eu só estou perguntando porque eu estou aqui na mão, que foi apresentado à Secretaria de Governo e foi aprovado para 2020, e está dando diferença. Então, eu só queria entender se é a mesma planilha orçamentária que se estuda, porque, no meu entendimento, se há isso, confundiu minha cabeça. Porque eu acho que tem que ser compatível
o valor do LDO que nós aprovamos com o orçamento que é aprovado também. Então, eu vou verificar com o planejamento, porque o que está aqui é o que está na LOA. Isso é fato. O sistema que fornece esses dados é o mesmo para os dois âmbitos, tanto na LOA, quanto a execução. Não pode ser executado valor que não foi aprovado por essa Câmara. Esse valor aqui é o valor que está no orçamento aprovado. Preciso ver esse relatório que você tem em mãos para entender que informações tem aí dentro que possam estar refletindo não uma diferença, mas sim alguma particularidade de informação. Porque, lembrando, esse dado ele é apresentado pelo TCE mensalmente. O TCE, ele, através da nossa controladoria interna, ele manda alertas se alguma coisa estiver errado, né? A equipe hoje, composta pelo senhor Edivan, Francisco e Turci, da controladoria, eles ficam ativamente identificando os alertas e resolvem. Então, não teve nenhum alerta nesse sentido de discrepância do orçamento em execução com o orçamento aprovado. Preciso, com mais detalhes, se você me permite depois, eu avaliar o relatório que você tem em mãos, avaliar com a equipe que apresentou a LDO e a LOA, para ver os números que estão ali, para ver a compatibilidade. Eu acho que seria o melhor. Okay. Eu acho, só contribuindo, eu acho que a gente pode expor assim, se a vereadora não se importar, depois, finalizando aqui as perguntas, você pode estar entrando em contato e tirando de forma particular com a vereadora, e depois a gente pode transmitir a resposta pelas mídias, enfim, do que foi o ajuste. Tudo bem? Assim a gente já pode evoluir para a próxima. Ok. Agora, só para encerrar, Reinaldo, Sim. Você mostrou aqui os limites das dívidas e fez a relação 2019 e 2020. E na sua fala você falou que está consolidada os pagamentos, que está tudo em dia. Mas é bom a gente esclarecer para a sociedade, porque a gente tem uns contratos aí que, infelizmente, o prefeito, a administração pública, ela não tem como organizar melhor, ter mais consenso na execução, na prestação do seu serviço. Exemplo, ambiental e JTU. Então, a gente ouve muitas vezes a colocação dessas empresas, colocando, às vezes, os funcionários, e, às vezes, a fala de que a prefeitura não está honrando com pagamento. E você falou nessa abertura que está consolidado, tudo está em dívida. Então, a gente precisa saber, para a gente esclarecer para a sociedade, porque quem sofre é a população. Porque como são empresas que detêm serviços imprescindíveis para a população, em questão de saúde, de higiene, como é ambiental, no questão do transporte coletivo, que é a JTU, então eles manipulam um pouco a cabeça da sociedade e também os seus funcionários. Então, eu gostaria de saber, como você disse que está tudo consolidado em dia, você reforça essa fala, porque a JTU, há dias atrás, fez uma paralisação falando que não estava tendo repasse 100% da prefeitura. A ambiental também sofremos isso no começo do ano. Então, agora a gente precisa saber, porque a gente precisa ter esse esclarecimento, por conta que é difícil, eles aproveitam dessa oportunidade de não se conseguir trocar uma empresa, por exemplo, os coletores de lixo do município. Você ficar, de repente, sem o transporte coletivo. Então, eles aproveitam dessa prestação de serviço que é de interesse público e, muitas vezes, eles colocam o não pagamento, a responsabilidade dele com o serviço para a população e com os trabalhadores nas costas da prefeitura. Então, vamos procurar, de uma forma clara, pontuar isso daí. Nesse quadro que eu falei sobre a dívida do município. Quando você fala dívida, você fala daqueles empréstimos que o município, em anos anteriores, em 2000, em 99, 2002, vários anos, onde ele... Até eu tenho uma tabela aqui, só um segundinho. Acho que é o terceiro slide, mais ou menos.
Aqui. Nós temos nessa dívida aqui, vamos deixar bem claro, porque para a gente não confundir. Eu entendo a pergunta do Cimar, mas está tendo um pouco de mistura de algumas informações. Eu acho importante deixar claro isso. Nesse quadrante aqui, nós temos aqui as dívidas de BNDES, que começou-se em 2012. Então não foi ontem, faz tempo, onde nós, neste momento, estamos honrando com esse pagamento. Temos dívidas com o PEMAT, que é Programa de Aceleração de 2013, que estamos pagando também, tudo em dia. Isso quer dizer nesse quadrante. Temos também aqui um outro exemplo, BNDES, referente ao córrego do Turi, né, que são empréstimos que são feitos, que eu não vou falar todos, e tem também do IPMJ também, né, que são também antigos aqui, que foram feitos em 2009, né? São 3 tipos de financiamentos, né? Então, esses financiamentos todos, esses estão em dias. Então, temos que ter separado a informação, senão a gente se confunde. Então, esse quadrante é desse tipo de dívida que o município contraiu em anos anteriores, que eu comentei alguns para vocês, que nós estamos pagando em dia. Isto. Esse outro ponto que você coloca, por exemplo, na sua fala, Jacareí Transporte Urbano, quando eu falo que nós estamos em dia, nós estamos pagando todos os fornecedores com as suas notas fiscais. Lógico que ocorre ressalvas, porque às vezes tem alguns processos, não de notas fiscais, mas alguns processos administrativos, que tem um jurídico envolvido, que avaliam as condições tarifárias, que é o que houve inicialmente. Aí tem todo o trâmite jurídico entre o município para identificar os valores que têm que ser passado. Mas digo que as notas fiscais da Jacareí Transporte Urbano, que são os vale transporte, os funcionários, tudo está sendo pago em dia. É que às vezes ocorre uma tratativa que requer ações, né, jurídicos entre Jacareí Transporte Urbano, que tem que identificar os valores que têm que ser incrementados neste momento de pandemia, que houve uma redução, talvez, da quantidade de pessoas utilizando o serviço de ônibus. Então, são coisas diferentes que precisamos ter relacionado para não se misturar nesse quadrante aqui. Eu acho que posso só concluir, até pegando um pouquinho gancho aí para esclarecer, né, com a pergunta da vereadora, eu entendi perfeitamente. Pelo que dentro do entendimento, você está se comprometendo e dizendo que as questões estão sendo pagas de acordo com a necessidade, tem honrado todos os compromissos. Este é na verdade, é o orçamento e a sua apresentação fala sobre esse quadrimestre, né? Provavelmente essa questão que a gente vê, porque nós, enquanto vereadores, a gente acompanha diariamente todas as ações. Então, agora em maio, a gente teve realmente algumas falas e algumas dificuldades em relação à JTU, que provavelmente vai ser colocado na próxima explanação, no próximo quadrimestre, né? Porque aqui ainda está janeiro, fevereiro, março e abril. Então, algumas coisas que estão acontecendo em maio e vão acontecer posteriormente serão provavelmente relatadas na próxima apresentação. Uma vez ainda que você está justificando qual é o diferencial. Você está falando de contratos, né, e não dos serviços que estão sendo oferecidos e que também são contratos, mas que requerem um outro tipo de avaliação, né? Isso. De análise. Isso. Então, eu quero só agradecer a oportunidade de pergunta aqui, mas só lembrando ainda que nós temos que analisar e ter uma fiscalização mais efetiva nesses grandes contratos, Patrícia. Por conta, ainda mais vocês de comissão fiscal, por conta que são contratos que é de 10 anos, foram prorrogados para mais 10. O da ambiental, que ela tem uma obrigatoriedade de 2% da nota fiscal ser revestida em educação ambiental. E a gente viu agora na pandemia, uma das despesas que nós estamos vendo da pasta do Covid é 50 mil para dar um apoio aos coletores, aos associados, né, aos cooperados da cooperativa da Recicla de Jacareí. Isso poderia muito bem a ambiental estar fazendo, porque a gente está vendo que ela não está investindo os 2%
na educação ambiental. Então, por isso que a gente tem que fazer essa fala com bastante maturidade, essa casa, levar a sério, por conta que, quando a prefeitura atrasa uma nota fiscal, há um desconforto entre o sindicato com os servidores e a empresa. A empresa ela fica numa incógnita e sobra para a prefeitura e sobra para os servidores. Então, a gente precisa cobrar as responsabilidades, em especial nesses contratos que são duradouros, né? Muito obrigada, e da minha parte eu agradeço. Só complementando, eu acho que fica realmente para a responsabilidade dessa comissão a gente poder acompanhar, até com os demais vereadores fiscalizar, mas deixar claro também que eu tenho participado bastante dessas reuniões, né, com o sindicato, com a JTU, com o secretário de Mobilidade Urbana, o secretário de Finanças e o secretário de Governo. Então, eu tenho acompanhado de forma mais próxima e muito próxima todas essas tratativas, e a gente tem tentado chegar a soluções pertinentes, necessárias ao momento delicado que a gente está vivendo. Mas eu acredito que tanto a Sônia quanto o Juarez também têm clareza dessas responsabilidades, e a gente vai assumir a frente disso posteriormente. Ok. Não tendo mais demais vereadores hoje aqui na casa, a gente vai abrir, vamos ver se teve alguma pergunta por algum meio virtuais, da internet, do YouTube, da TV Câmara. A gente tem algum questionamento? Não. Alguma pergunta? Aqui não. Não? Então, devido à questão de não termos mais perguntas, nem pelas redes virtuais, né? Não temos nenhuma outra questionamento. Os vereadores também foram atendidos. A mesa tem alguma solicitação? Não? Vai. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim. Eu gostaria de tirar só uma dúvida aqui, com relação a essa verba do governo federal que o senhor citou. Se não me engano, tem até estipulado 28 milhões, alguma coisa. Precisa se descobrir no município quais vão ser as perdas, que com certeza vai ter perca de arrecadação, para poder ter acesso a essa verba? É isso? Não. Eu estive lendo a lei aprovada pelo presidente da República, né? São 28 milhões aproximadamente, que serão feitos em 4 parcelas, onde ele coloca o que tem que ser aplicado. Tem na lei certinho os percentuais, que eu não tenho tudo aqui na cabeça agora, que tem os percentuais específicos para o Covid, para o assistencialismo, para despesas, como o senhor comentou mesmo, para poder ajudar a queda de arrecadação em outras esferas do município. Então, esses valores estão delineados nessa legislação. Eu tenho aqui no meu celular, passo o número para vocês. Quem quiser pesquisar também em casa, né? Acho que é interessante, só um segundinho. Já pego a lei aqui agora e passo para vocês o número dela. Aqui, ó, é a lei complementar número 173, quem quiser anotar, para depois fazer uma leitura mais aprofundada, de 27 de maio, 173, de 27 de maio de 2020, é uma lei complementar. O site que eu peguei essa legislação, se quiserem anotar também, eu acho que pode ajudar. É o www.in.gov.br. Nesse site tem a lei na íntegra, né? Para que vocês possam identificar o que você me perguntou, que tem a questão dos percentuais, porque na aprovação da lei do governo federal tem várias atenuâncias do dinheiro. Então, o dinheiro vem, ele tem que ser aplicado X percentual de acordo com o que eles colocaram, para atender toda a particularidade do município, um pouco na saúde, um pouco no assistencialismo, um pouco de cada lugar. Então, essa lei aqui, ela foi recém-aprovada, hoje é 29, né? Não faz nem 2 dias ainda. O dinheiro ainda não veio, mas vai estar vindo na promessa de 4 parcelas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim. A gente tivemos no ano passado, se não me engano, mais de 45 milhões a menos do estimado, da estimativa que arrecadaria. Para esse ano, por exemplo, o senhor tem uma noção mais ou menos? Com certeza, acho que muito mais do que isso, por causa da pandemia, que sem dúvida vai cair muito mais ainda.
Você está perguntando do futuro ou do que aconteceu no quadrimestre? O que passou, tivemos uma queda bem acentuada já, não é? Então, se nós olharmos aqui nesse quadro que é da receita, não é uma queda tão acentuada, como eu comentei na minha fala anterior. Ela não está ainda tão acentuada, porque o momento de pandemia, ela se iniciou de uma forma mais atuante, para o finalzinho de março, mais para abril. E boa parte das empresas, quando ela tem que recolher os seus impostos, ela tem o encerramento fiscal dela, que é no mês de março. Né? Então, não teve muito impacto. Vocês podem perceber que a receita total do município, ela conseguiu arrecadar no primeiro quadrimestre total em 29,45% no total. Isso mostra que, no momento que nós poderíamos pensar que, nossa, estaria muito baixo, não foi tempo suficiente para maturar essa possibilidade de queda. Como comentei aqui, agora no mês de maio, no encerramento de maio, vai ser possível ter um cenário bem melhor para entender, até mesmo quando o Cimar coloca, para ver o total de queda que pode estar ocorrendo, para ter o equilíbrio. Até aqui, vocês podem perceber que a nossa despesa ela não atinge nem 21%, né, do total, porque é essa a preocupação mesmo, né? A Lucimar deixou claro que o município tem que estar atento, né, com essa queda que possa ocorrer e como é que estão as despesas. Então, para esse momento, se nós olharmos, pagamos 21% de toda a despesa do município, do orçamento. E a arrecadação, ela foi em torno de 29%. Então, está tendo um certo equilíbrio na hora de fazer os gastos, para poder entender, nesse outro momento agora de maio, qual o cenário e quais são os valores que os governos, também estaduais e federais, irão disponibilizar para os municípios também. Então, acho que no próximo quadrimestre, a gente vai ter um cenário muito mais desenhado, mas deixa uma ressalva. O município está ponderando para que não haja gastos muito sobressalentes e ficar longe do dinheiro que vai arrecadar. Vocês podem perceber pela despesa que ela não está tão alta da quantidade, talvez, que poderia estar nesse momento. Verdade. Quero só agradecer. Eu entendi que as consequências dessa situação que estamos vivendo agora, ela pode vir mais tarde um pouco, com certeza, na próxima apresentação. Na próxima, do segundo quadrimestre. como nós comentamos, acho que na próxima apresentação a gente consegue enxergar melhor esse cenário e dizer melhor o que o dinheiro de fora contribuiu pela falta do dinheiro de dentro, né? Acho que consegue ter melhor esse olhar. Perfeito. Obrigado, viu? Ok. Se permite uma parte, Patrícia, ele falou dos 23 milhões, mas também, na sexta-feira, foi aprovada uma lei que determina um auxílio financeiro para emergencial para santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos. E para Jacareí, já saiu distribuído pelos municípios 500 milhões, de 2 bilhões, 500 milhões veio para o Estado de São Paulo. E para Jacareí, veio para o Hospital São Francisco de Assis, R$247 e para a Santa Casa de Jacareí, R$407 mil. Então, já é um auxílio que vai vir aí, acho que mais vezes também, foi junto com essa lei dos 60 bilhões. Obrigada. Ok. Bom, não havendo mais questionamentos, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada mais uma vez, Pirante, por estar disponível aqui conosco. E encerro agora às 16h52. Declaro encerrada a presença e audiência pública. Boa tarde a todos e muito obrigado. Ok.